só comigo, é com cada um de nós. Deus tem um propósito. E eu louvo ao Senhor que há 45 anos, ou 40, né? Eu vim para Brasília e foi aqui onde eu conheci o meu amado. E Deus, mesmo quando o irmão Sérgio estava falando, porque essa igreja, ela tem um ministério de casais. Glória a Deus. Tem ministério de solteiros, né? De jovens, dos adolescentes, das crianças. Temos escola bíblica dominical. Que bênção. Então a igreja, ela é alimentada pela palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor pelo culto de casais, que foi uma bênção, foi tremendo. Mas ontem, quando a palavra de Deus estava ministrando, né, estava sendo ministrada, eu lembrei. Mesmo eu não tendo fé, porque quando a gente tem 18 anos, que foi com 18 anos que eu conheci o meu amado. Então, irmãos, eu era uma pessoa que eu não conhecia o Deus da Bíblia. O Deus que eu conhecia era aquele que a maioria de vocês conhece, que nós rezávamos o Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10, né? A Salve Rainha, e ajoelhava diante de uma estátua e invocava ali o nome de Jesus, de Deus. Jesus para mim estava tão distante, porque eu acreditava em Deus. Falava Jesus, mas Jesus era um pouquinho, quando falava em Jesus, já vem esse povo. Mas Deus, quando Ele tem um chamado, Ele tem um propósito na nossa vida, quem realiza o propósito é o Senhor. E naquela época, irmão, que eu tinha 18 anos, eu estava para voltar para a roça, para a fazenda, ia casar com o primo, já estava tudo programado, vamos casar parente com parente, vem embora, fica a cidade grande, é perigoso. Quando os meus olhos contemplaram esse homem de Deus, mulheres, foi eu que vi ele fica todo cheio, né? Não fica inchado não. Então quer dizer, meus olhos contemplaram, mas por quê? Porque Deus tinha uma obra comigo e com ele. Quando acontece a união de um casal, de duas vidas, é porque Deus tem um propósito. Quando no namoro, no noivado, Deus tem um propósito. E foi ali, irmãos, que começou a nossa história. Então eu vejo ali que quando fala sobre medo e fé, mesmo sem conhecer Jesus, o Senhor já me dava ousadia, autoridade, intrepidez e atitudes de fé. Porque quando eu vi o meu esposo, trabalhava em uma boutique, e quando eu vi, de repente na porta, eu vi lá do outro lado, um ônibus parado e eu vi aquele rapaz bonito. Eu falei, nossa, meus olhos brilharam. Mas quando os nossos olhos brilham, a luz da palavra de Deus, é algo que fica no seu coração. Amém. Não é algo que nasce da carne, é algo que nasce do Espírito. Não é possível que todos os dias, 5h30, eu estava ali na porta para ver aquele rapaz bonito. E por 6 meses eu fiquei ali, com sabedoria. Até que um dia, né, eu já contei essa história, não vou contar de novo por causa da pregação aqui. Nós nos encontramos, né, amor? Namoramos por 2 anos, morava na casa da minha irmã Nilta, e nós nos casamos. Hoje nós temos nossos 3 filhos, né, 2 netas, 3 filhos, 2 noras e 1 genro, né, irmãos? Então, nós temos 4 netos, é uma bênção. Então, quer dizer, porque Deus me deu um dom, o dom da ousadia, o dom da fé. Mesmo não conhecendo o Senhor, eu exercia a minha fé. Porque se eu não tivesse exercido a minha fé, eu não tinha conhecido o homem da minha vida, que vai fazer praticamente, né, 43 anos de namoro e casado. Eu te amo, viu? E ela não é só ousada na palavra não, viu, irmãos? Foi sábia para a gente estar no ponto que a gente está hoje. Para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Eu também a amo em nome de Jesus. E casados para sempre, né? Saúde e palmas para Jesus. Ore por nós, viu, irmão? Nós precisamos de oração. Então, irmãos, deu trabalho, viu? 6 meses olhando, escrevendo cartinha. Antigamente existia carta, né? Mandava pelo correio. Ainda ligava
Todo final de semana eu ligava para ele e falava, mas eu posso conhecer? Não está na hora. Provocando sede. Mulheres, não seja fácil. Entendeu? O Espírito Santo de Deus me deu estratégia de olhar e me deu estratégia de conquistar. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, pela verdade que está no nosso coração, nós não somos decepcionados. Você quer conhecer a vida do verdadeiro cristão? É aquele que anda na sinceridade. É aquele que anda no caráter de Cristo. Às vezes ninguém te dá nada, mas você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa andar na palavra de Deus. E quando você anda na palavra de Deus, as lutas e as dificuldades que vêm na sua vida, irmãos, nós temos que entender que isso é propósito que o Senhor permite para nos ensinar. Tudo o que acontece, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Números 13. Hoje eu mudei a palavra totalmente, Deus sabe por quê. Hoje a palavra da escola dominical foi uma bênção. Foi o Salmo 121. Mas eu resolvi mudar a palavra, porque a palavra que foi dada na escola dominical, pelo nosso amado Isaac hoje, irmão, se você não assistiu, assista, porque foi uma bênção. A palavra escola dominical hoje foi o céu na terra. Amém? Então, qual é a sua visão? Medo ou fé? É o título da mensagem. A palavra do Senhor diz na introdução, Deus havia libertado Israel do Egito com mão forte. E o povo caminhava no deserto, eles estavam ali mais de 400 anos, sendo escravizados. E ali, eles clamavam para Deus. Imagina, ser 400 anos escravo. Engraçado que eu fiquei só 18 anos na idolatria, irmãos. Deus tem misericórdia de mim, né? E eu vou fazer 65 anos, embora não pareça, mas vou fazer 65 anos. Obrigado, viu, gente? Então, amados, Deus havia libertado Israel do Egito com mão forte. E o povo caminhava no deserto sustentado pelo Senhor com maná. Você pode imaginar num deserto, não há água, só areia, né? Animais peçonhentos, um sol escaldante, à noite um frio gelado. E a palavra do Senhor diz que Deus sustentava, aleluia, aquele povo com maná, água da rocha e coluna de fogo. Quer dizer, Deus tinha um propósito com aquele povo. Quando eles clamaram ao Senhor, Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. E todos nós sabemos que não foi fácil, né? Aleluia, Jesus, aquele povo, Faraó soltar aquele povo. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus nos chama, as adversidades vêm, as lutas vêm. E eu aprendo, eu fico olhando a minha vida. Eu fico olhando o meu casamento, eu fico olhando os meus filhos, eu fico olhando a vida deles quando eles formaram, a vida deles quando casaram. E eu estou observando a vida deles, a sua vida, a vida de muitas famílias aqui. Nada é fácil, mas nós temos um Deus que está segurando em nossas mãos, que Ele está caminhando conosco, e nós precisamos ter a sensibilidade, porque nós temos o Espírito Santo, a palavra de Deus está dentro de você, e uma coisa que Deus nos dá é sensibilidade. Quem anda na palavra é sensível ao Espírito Santo. Porque Deus, aleluia, Jesus, Ele tem uma obra, Ele tem uma missão, e a missão já está pronta. Você só precisa se deixar ser levada por Jesus. E Deus tinha uma obra, quer dizer, aquele povo saiu do Egito, tirado por Moisés ali. Moisés foi um instrumento nas mãos do Senhor. E eles, quando eles saíram ali do Egito, pensou que estava tudo bem, mas eles tiveram que enfrentar um deserto. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós pensamos que está tudo bem, vai correr 1000 maravilhas, o céu vai se abrir. Não, irmãos, é o começo da maturidade, para você chegar aonde você, aleluia, Deus tem para você ir. E eu, quando aceitei Jesus, eu entendi esse processo, aleluia. Então o Senhor mandou Moisés enviar 12 espias para conhecer a terra. Está em Números
13:1. Era uma missão estratégica, mas também um teste de visão espiritual. E quando eles voltam, os 10 vê os gigantes, os 2 vê as promessas. Vamos lá em Números, capítulo 13, para mim ler. Amém? Glória a Deus. Números, capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens, quer dizer, estavam já atravessando o deserto, estava perto da Canaã, a terra prometida. Então Deus ali dá uma ordem para Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã. Aleluia. Que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. E todos aqueles homens eram chefe e filho de Israel. Então, irmãos, Moisés, ele ouviu a palavra do Senhor falar e obedeceu. Então, amados, quando Deus nos escolhe, Deus, ele tem uma missão e tem uma ordem. O segredo de nós andarmos em vitória é obedecer ao Senhor. Então, aquilo que muitas vezes você sente no teu coração, que você tem a sensibilidade de sentir, como eu senti pelo meu esposo, amor à primeira vista, Deus me deu estratégia, mesmo sem conhecer a palavra, porque Deus tinha um plano, um projeto na minha vida e na vida dele. O inimigo, ele tentou de todas as formas fazer com que esse plano que Deus tinha na minha vida e na vida dele não acontecesse. Mas quando Deus está no controle de todas as coisas, Ele permite as coisas para ver como você desenvolve, como você reage, procede diante da luta. Por isso, quando as lutas vêm, não murmure. Quando a doença vem, entenda que você tem um Deus que está segurando em tua mão. Quando a escassez vier, lembre que o Deus da provisão é o seu Deus. E quando você busca nele, ele traz a provisão. Então, em todas as áreas, o nosso Deus é o Deus que provê. Então, irmãos, o que você enxerga diante do que Deus prometeu para você? Aleluia. Então, nós vemos aqui a realidade. Eu vi uma realidade, eu vi um homem, uma bênção diante dos meus olhos, e eu gostei. Isso fez com que eu lutasse, isso fez com que eu agisse, isso fez com que eu tivesse atitude. Porque quando Deus coloca algo nas suas mãos, que os seus olhos se abrem, Ele também te dá estratégia, Ele também te dá direção. Você não precisa consultar o pastor, você precisa ir, você que conhece a palavra, você tem que ir para a palavra do Senhor. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos ensina. E você que está aqui e ainda não conhece o Senhor, mas você está aqui, você é o escolhido do Senhor. Assim como eu não tinha Jesus, mas o Senhor me deu estratégia, me deu direção, amém? Então, o que está acontecendo na sua vida hoje? É uma realidade ou uma promessa? Porque quando nós andamos dentro da promessa do Senhor, Ele é o Deus que, aleluia Jesus, faz o impossível nas nossas vidas. Por isso no versículo 1 e versículo 2 de Números diz assim: e o Senhor disse a quem? A Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de quem? De Israel. Quem estava falando? Deus. Então Deus não pediu opinião sobre conquistar ou não. Ele já tinha prometido: eu hei de dar. É interessante você entender o que Deus fala contigo. Aleluia. Mas o povo quis conferir, analisar, medir. Então, quando tentamos medir a promessa de Deus com os nossos olhos naturais, a nossa fé é colocada à prova. E na medida que eu conheci meu esposo, que eu tive um encontro com Jesus, meu esposo não conhecia, e devido às lutas, 5 anos da nossa vida foram de muita briga, muita contenda, discórdia. Mas Deus colocou pessoas de Deus no meu caminho, minha irmã Nilta.
E ela falava de Jesus, mas o inimigo fazia de tudo para que a palavra não entrasse. Porque, irmãos, eu era uma religiosa. Mas dentro de mim existia uma sede, uma fome de Deus, do Deus vivo. E aquela incredulidade, aquela dúvida que pairava no meu espírito, era uma guerra espiritual que estava tendo para que eu não fosse alcançada pelo Senhor. Porque o diabo sabe que quando nós somos conquistados pelo Senhor, nada pode nos impedir de cumprir o propósito de Deus. Mas Deus colocou pessoas que perseveraram, que oraram, que clamaram, que intercederam por mim. E dia a dia, a minha fé, aleluia Jesus, ela foi aflorando. Vendo os testemunhos, vendo os louvores. Deus, aleluia Jesus, me transformou. Aleluia, estava cada dia me transformando em uma mulher sábia. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela sabe conduzir o seu marido. Ela sabe falar. Ela sabe cuidar da sua casa. Ela sabe conduzir o seu marido à palavra. Porque o Espírito de Deus nos ajuda. Então o meu marido foi vindo em mim. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha o seu esposo, não é com muito falar, mas é com o testemunho. Aquela mulher iracunda, aquela mulher que quando o marido falava uma palavra, ela falava 10. Ela começou a silenciar, ela começou a se calar, esperar no Senhor. E ele foi mudando, vendo a diferença. O que está acontecendo com você, Ilta? Você está mudada. Não, estou igual. E ele foi vendo. E na medida que o tempo foi passando, 2 anos buscando ao Senhor, eu estava no deserto da contenda, da escassez, da doença, da rejeição, da indiferença. Por que eu casei? A família dele não gosta de mim, esse casamento não vai dar certo. O diabo, ele consegue infiltrar na sua mente. Porque você não tem a mente renovada pela palavra de Deus. Você só consegue ouvir a voz do inimigo. Mas à medida que eu fui ouvindo a palavra de Deus, pessoas orando, intercedendo por mim, as minhas atitudes, não as minhas palavras, foi tocando no coração do meu companheiro. Você está orando por alguém? É o seu testemunho, é o seu proceder. E o dia que o meu esposo disse para mim: vou lá nessa igreja contigo, mas se algum crente chegar perto de mim, eu nunca mais entro lá. Eu falei, não, vamos fazer um propósito lá, você parar de beber. Ele bebia cerveja, a família era de sexta, sábado e domingo. Mas aqui acho que não tem ninguém assim não. Quando ele entrava dentro do carro, o pezinho dele era pesado, eu falava, Jesus, salva-me e meus filhos. Porque era 120, 180, 100 na cidade. Porque quando a pessoa bebe, ela fica, né? Fica ousado, né? Corajoso. E eu falava, Jesus, me ajuda se essa mulher sabe. Quantas vezes eu entrei dentro do carro, e ali eu fechava os olhos. O Salmo 91 eu sei de cor. De tanto orar. E eu agarrava na palavra do Senhor e dizia, Senhor, até quando? E quando ele me deu um sinal, ei, eu vou naquela igreja, mas se chegar um crente perto de mim, eu nunca mais volto. Não, tudo bem, amor. Fique tranquilo. Começou a minha guerra. Porque nós, quando somos chamados pelo Senhor, como Deus tirou aquele povo ali do Egito, estava chegando na terra de Canaã, Deus já deu uma outra estratégia para Moisés, para ver o que estava no coração dele. Escolha 12 homens, um de cada tribo. E quando, aleluia, Jesus, eu fui conquistado pelo Senhor, Deus usou mulheres de Deus, minha irmã que intercedia por mim,
E muitas amigas, irmãs dela ali da igreja, orando, intercedendo por mim, minha mãe. E quando Deus me alcançou, o Senhor começou a mudar o meu coração para mudar o que estava perto de mim. Fala, primeiro Deus nos transforma para alcançar os nossos. Então, amados, quando ele chegou na igreja, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou entrar naquela igreja, mas o Senhor não vai deixar ninguém encostar no meu ex-marido. Não vai nem olhar para ele, Senhor. Ele vai entrar, sentar, em nome de Jesus, e o Senhor não vai permitir. Para que ele volte, Senhor. E faça com que a palavra, Espírito Santo, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito. Senhor, eu amo. Eu aprendi a amar o Senhor. Eu aprendi, Senhor, a ter intimidade. Eu não preciso mais ajoelhar diante de uma estátua. Eu não preciso mais fazer aquela ladainha, Senhor. Eu sei agora o que é ter intimidade, relacionamento contigo. E quando ele foi pela primeira vez, arrumei as crianças. E nós fomos, ninguém aproximou dele. Ele entrou e saiu, não deu nem a paz do Senhor. Porque o Espírito de Deus, aleluia, estava pairando. Jesus colocou os anjos dele ali, e o louvor, a palavra foi ministrada, e eu nem olhava para a cara dele. Porque eu sabia que o Espírito de Deus estava agindo. E quando nós saímos, o desejo de perguntar, você gostou? Mas muitas vezes é necessário silenciar, engolir as palavras. Porque numa palavra o inimigo age. Ele estava esperando eu falar alguma coisa, mas o Espírito Santo, aleluia, fez engolir as palavras, me silenciar e esperar nele. E quando o pastor falou assim, olha, faz aqui um propósito de 7 semanas. De repente você tem um vício, está passando por alguma luta. Se você quiser fazer o propósito, você pode fazer. E quando nós saímos de casa, as crianças entrou e ele entrou dentro do carro, e eu em silêncio, caladinha. E ele falando, olhando para mim, doido para mim falar alguma coisa. E eu caladinha, mordendo na língua, para não falar nada. E quando ele chegou, entramos para dentro de casa, e aí ele disse assim, eu vou fazer essa campanha. Mas não pense em você que eu vou virar crente, que eu não vou virar não. Eu vou fazer essa campanha para, no caso da bebida e para o cigarro, mas eu vou provar para você que não é campanha que tira o cigarro e a bebida. Eu vou parar porque eu quero. Falei, não, tudo bem. Você está achando que é do seu jeito? Se está achando, tudo é do seu jeito, né? Tudo é da sua maneira. O diabo usa mesmo linguajar. Tudo é do seu jeito, né? Tem que ser do seu jeito, da sua maneira. E eu, Falou, ficou falando sozinho. Você acha que foi fácil para mim me calar? Quando você entra numa guerra espiritual, Deus, Ele prepara você para que você possa receber a bênção. Seja na área profissional, seja na família, seja na igreja, em todos os lugares. Nós somos ensinados a guerrear, é na prática. Nós aprendemos na prática. A primeira semana, a segunda semana, e Deus foi fazendo a obra na vida do meu esposo. Não foi fácil, irmãos. Mas Deus primeiramente estava trabalhando em mim, no meu coração duro, na rejeição. Filhas de pai separado, não tinha exemplo na minha casa. Os meus pais eram separados. Qual é o exemplo que eu tinha? Embora meus avós viveram, meus tios viveram bem, mas os meus pais
Então, amados, eu entendia, o inimigo queria colocar rejeição, mas a palavra veio buscar os doentes, não são. O Senhor veio buscar aqueles que estão perdidos, e quando Deus entra na nossa vida, o inimigo pode rugir, o inimigo pode gritar, mas o Espírito Santo é que tem controle. É o Espírito Santo que tem controle. Aleluia. Então, amado, há promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. A promessa de Deus também tinha sido liberada sobre aquele povo que saiu ali do deserto, do Egito. Havia uma promessa liberada por aquele povo. Eles tinham que entender que a mão forte de Deus é que tirou eles daquele, aleluia, Jesus, do Egito. E que eles estavam passando por deserto, mas Deus tem um propósito. E nessa noite de Deus, Deus diz para você qual é o deserto, qual é, aleluia, o caminho que você está passando. Nesse caminho eu tenho um propósito. Você tem que crer, você tem que confiar. Muitos de nós estamos querendo ver para quê? Seu marido vai mudar? Vai nada, está vendo aí? Embora ele estava indo para a igreja, mas as mesmas atitudes. Chegava às 5h30, trocava roupa, às vezes pegava na mãozinha do Bruno, gente. O Bruno que é uma levita na casa do Senhor, pequenininho. Eu falava, amor, não leva nosso filho para o bar. O que tem? É normal. Quando estamos no mundo, tudo é normal. O que tem? Tem nada a ver. Mas quem tem a visão espiritual é você. É você que tem que andar no Espírito. É você que tem que sabedoria até no falar com aquele que está cego. E Deus foi mudando o meu linguajar. Quando ele chegava em casa, irmãos, eu entendi que eu tinha saído, aleluia, do Egito, e eu estava numa travessia no deserto, aleluia, para salvar meu casamento, para restaurar a minha família, e eu estava num processo de maturidade, e Deus estava requerendo, não era do pastor, não era do Aldenor, era da mulher sábia que Deus deu a ele, para tornar ele o cabeça, um sacerdote, um homem de Deus. Por isso que ele colocou mulheres, colocou você como mãe, colocou você como filho. E quando você entende o chamado, a postura que você tem que tomar, Deus transforma a sua vida, porque o nosso Deus é fiel. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, a fé verdadeira, ela crê antes de ver. A incredulidade só crê depois que vê. E eu estava sendo ensinada a ver meu casamento restaurado, a ver essa Ilta restaurada. O medo distorce a realidade, rouba a identidade. Mas eu estava sendo criada, gerada na palavra, que tira, aleluia, todo o ranço, toda a falta de entendimento, todo ensinamento errado. A palavra de Deus estava entrando no meu espírito, gerando na minha alma, aleluia, a fé que eu não ando pela circunstância, a fé, aleluia, que anda pelo sobrenatural de Deus, a fé que anda com os pés no céu, com a mente no céu, e não com a mente naquilo que você está vivendo. Aleluia. Então, nós entendemos que quando aquele povo saiu ali do Egito e estava andando naquele deserto, que Deus deu uma palavra para Moisés: escolhe 12 homens, andando pelo deserto. Quer dizer que a gente estava lá no Egito, tinha comida, tinha água à vontade, aquelas cebolas deliciosas. E agora você acha, Deus tirou a gente lá do Egito para a gente ficar nesse deserto aqui, com sede, com fome, nesse calor? Foi Deus nada. Quando os problemas chegam na sua vida, aquilo que está no seu coração sai da tua boca. Não é porque fulano falou, porque agiu, não, é porque está dentro de você. O povo saiu do Egito, mas o Egito estava dentro deles.
Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas a palavra, você não deixa a palavra gerar, a palavra lavar, a velharia ainda está tudo aí. Os problemas vêm, as dificuldades vêm para trabalhar em você, e você não entende o trabalhar de Deus. O povo que saiu ali estava no deserto para ser trabalhado pelo Senhor. Estava Deus, aleluia, Jesus andando em volta por causa da figueira, por causa da incredulidade. Muitas vezes a gente é assim, né, irmão? Eu falo visão de galinha. A galinha só anda assim, ó, comendo a comidinha. Mas a águia, ela voa bem alto e tem a visão macro das coisas. Eu aprendi isso cedo. E eu falava, Deus, eu quero a visão de águia. Eu quero ter a visão de água sobre o meu casamento. Eu quero ter a visão de águia, Senhor, em todas as atitudes, no meu fazer o alimento, em arrumar a minha casa, em educar meus filhos, em ir para a casa do Senhor. Eu quero a visão de águia, eu quero ser uma mulher sábia, porque eu quero alcançar o coração do meu marido. Eu quero alcançar o coração dos meus filhos. Então Deus estava ensinando aquele povo que saiu do Egito, andando no deserto, Deus estava ensinando ele. E Deus, quando deu a ordem, Números 27, 33, diz assim, glória a Deus. Números 13, 27, 33. Aleluia. Números 13, 27, 33. Que diz assim... Aliás, vou ler a partir do 25. Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Porã, fizeram um relato do que tinha visto a eles, e toda a congregação mostraram os frutos da terra. Relataram Moisés, disseram, fomos à terra o qual você nos enviou. Quem foi que mandou? Não foi Deus? Relataram Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra de Neguebe, os heteus, os abuseus, os amorreus, os que habitam nas montanhas, os cananeus, os que habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filho de Anak, descendentes de gigante. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos dele. Então, quando Deus enviou, pediu para Moisés escolher 12 homens, que iria levar eles em uma terra que mana leite e mel. Eles foram debaixo de uma ordenança de Deus, não foi Moisés. Foi Deus que usou Moisés para escolher 12 homens, um de cada tribo, para ir naquela terra que Deus ia mostrar. E Moisés simplesmente passou a palavra para aqueles homens. E a palavra do Senhor diz aqui, que aqueles 10 homens, eles foram, e eles pisaram ali. Eles estavam amando, sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Mas eles escolheram olhar para os obstáculos, pelas dificuldades. Então, amados, Deus escolheu você, como escolheu esse povo, como escolheu a mim. E quando Deus falou comigo, eu entendi que apesar de estar com Jesus, o Senhor da minha vida, os obstáculos, com certeza, se levantariam. Mas eu entendi que eu estava sobre o comando do Deus Todo-Poderoso. Eu não poderia olhar para os obstáculos,
Os obstáculos são as dificuldades que você enfrenta, que o Senhor permite para ver como você vai proceder, ou se você vai depender dEle. Porque quando nós dependemos do Senhor, o Deus muda a nossa história. Porque você não age pela sua sabedoria, mas Ele age pela sabedoria do Senhor. Então, amados, na medida que eu fui buscando ao Senhor, meu marido fez a campanha, já estava terminando. E nós fazemos o curso, falei, vamos aproveitar que você está indo no curso, vamos na escola bíblica dominical. E eu chegava para as crianças e falava, chama lá o papai para poder ir para a escola dominical. E falava, chegava na cama dele, papai, vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Eu não vou para a igreja não, domingo é para descansar. E na medida que o tempo foi, ele cedeu às crianças. E ele foi para a escola dominical. Na escola dominical, orei ao Espírito Santo. O Espírito Santo usou o próprio pastor, usou os irmãos para vamos fazer um estudo bíblico, é só para você conhecer a Bíblia. Era o curso de batismo. Só para você conhecer a Bíblia. Aí ele falou assim, Hilton, eu não vou batizar. Eu falei, não está falando que é só para conhecer a Bíblia, você não conhece, sabe entender a Bíblia? Vamos lá, eu vou lá ficar com você. E nós fizemos o estudo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele chegava em casa e ele se deleitava nos estudos. E eu falava agora, todos os dias, uma vez por semana, a gente fazia o culto familiar. Botava as crianças para orarem. Falava, você vai ler, amor, você vai ler e explicar aí. Lê você. Eu falei, não senhor, você é o sacerdote. E ele ministrava, só lia o versículo, não explicava. E o tempo foi passando. E nós terminamos de fazer o curso e o pastor disse, agora vocês estão prontos para poder batizar. Ele disse, eu não vou batizar, eu fumo e eu bebo. E está escrito aí, né? Está falando que a gente não pode beber nem fumar. Eu falei, olha amor, isso não é comigo, é com o pastor. Você não vai falar nada? Eu falei, não, eu vou falar o quê? Porque eu conheço o marido que eu tenho. Com ele não se argumenta, sabe irmão? Ele é meio cri-crise, agora não é mais não. Deus deu a visão de água para esse homem de Deus. E quando chegou, o pastor falou assim, então nós vamos marcar o batismo. E nós chegamos, a irmã dele pegou e falou, ele falou para a irmã dele assim, os crentes lá vão me batizar. Ela falou assim, então eu vou colocar uma cerveja ali no congelador, porque quando você chegar a gente vai comemorar. Talvez se eu fosse uma mulher que não estivesse sendo instruída pelo Espírito Santo. Porque eu sou um pouco Jeremias, mas naquele tempo, Deus tem me moldado, Deus tem trabalhado em mim. E eu ficava calada. E uma das coisas que mais tocou no meu marido foi eu me calar. Eu não respondia. Dentro de mim estava assim, meu Deus, mas como pode fazer um batismo e tomar cerveja? Dentro de mim, a minha língua estava coçando dentro de mim. O diabo queria que eu abrisse a boca, mas o Espírito Santo colocou freio na minha língua. E quando nós fomos para o curso de batismo, ninguém da família foi. E a gente estava lá na fila e ele disse, não vou batizar por quê? Vou batizar bebendo, fumando? Amor, não é comigo, já falei para você que é com o pastor. Resolva com ele, você vai batizar você. Chegou, ele foi falar com o pastor. E o pastor falou assim, irmão Aldenor, pastor Edson Gouveia, da 305 Sul. Irmão Aldenor, eu sinto de passar você pelas águas. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você pode, mas você deve? Você pode fumar, mas você deve? O Espírito Santo é que convence. Então eu sinto de batizar você. Geralmente eu não faço isso, mas eu tenho a permissão do Senhor para passar você nas águas. E ele voltou e falou assim, você acredita que o pastor vai me batizar? Quando Deus tem uma obra na sua vida,
Naqueles que você ora, Deus não faz do seu jeito. Deus faz do jeito dele. Porque Ele é Deus. Aleluia. Então quando Deus enviou aquele povo, aleluia, Jesus, àquela terra, lá em vez, aleluia, Jesus, deles estar com a visão do que Deus falou com eles, eles começaram a ver os gigantes. Aleluia. E eles começaram a sentir como eles eram, aleluia, como gafanhoto diante daqueles gigantes. Aliás, eles não mentiram. Né? A terra era boa, havia desafio. O problema não foi os que eles viram, mas como eles interpretaram. Então, irmãos, Deus me chamou, eu tinha entendido que Deus tinha uma obra na minha vida. E que Deus queria restaurar meu casamento. Eu estava na terra prometida. Eu já estava lá dentro da igreja, onde eu estava recebendo o alimento, o maná. Mas o alimento, ele nutre sabedoria. O alimento, ele faz você ter atitude. O alimento faz você ter postura. O alimento faz você agir com o caráter de Cristo. E as coisas mudam, não porque você faz mudar, mas porque você crê naquele que te enviou. Ele vai mudar as circunstâncias. Então Deus estava mostrando, aleluia, Jesus, para aquele povo, aleluia, Jesus, que eles estavam com o pé, aleluia, na Nova Canaã. Deus estava preparando, deu uma ordenança para eles. Em vez deles olharem para a promessa do Senhor, eles começaram a olhar para os gigantes. Então Deus, aleluia, Jesus, Deus estava me entregando uma bênção. E quando o pastor ordenou ali, eu passei pelas águas, e ele passou também. Eu falei, oh, aleluia, oh, glória a Deus. E a gente pensa, passou pelas águas, irmão, parece que vai acontecer uma mágica, né, irmão? Quem não batizou, quem foi batizado aqui, a gente pensa, passei pelas águas, vai acontecer uma mágica, tudo vai mudar, a cabeça dele vai mudar, vai ser diferente. Não, irmãos. No reino do Espírito, o diabo ali, aleluia, foi envergonhado. Aquele homem que estava num processo de libertação, de cura, aleluia, ele passou pelas águas. Ele, aleluia, diante dos homens e diante de Deus, ele estava dizendo, Jesus é meu Senhor. Mas as atitudes deles ainda continuavam. E quando ele saiu dali, eu falei, Jesus, as irmãs, tenha sabedoria. Continue calada, seja sábia, não abra a boca. Quando ele saiu dali, eu falei, alegre, querendo pular de alegria, mas silêncio, estava em silêncio. Ele disse, agora eu vou chegar lá em casa, né? E a irmã dele já estava lá, morava no fundo da casa da minha sogra. Quando chegou lá, adivinha quem estava lá? Terezinha, esperando para tomar cerveja. O diabo jogando a minha cara aí, tá vendo? Tá vendo aí? Foi Deus que te chamou, aí você não está dizendo que ele passou pelas águas? Está do mesmo jeito. Não mudou nada. Cala a boca, Satanás. O diabo, ele fala na sua mente. A nossa mente é um campo de batalha. E quando você não deixa a mente ser renovada pela palavra de Deus, que você cede aos argumentos da palavra, ele te pega. Fui fazer o almoço, a cozinha para entrar, aqui era a sala, aqui tinha uma porta, eu estava aqui na cozinha, ele botou uma cadeira aqui, minha cunhada lá, e botou a garrafa de cerveja bem assim, e eu no fogão. Eu falo, Jesus é muito para mim, Jesus. Ver meu marido sair do batismo e com a garrafa de cerveja, Jesus. Jesus, Tu és Deus na minha vida. Tu és Senhor e Tu não tem obra inacabada. Tudo que o Senhor começa, o Senhor termina. O diabo naquele momento queria fazer como esses espias que foi ordenado pelo Senhor, em vez de olhar para as bênçãos, das possibilidades, aonde Deus estava levando, qual a estratégia para lutar com aqueles gigantes. Eles fritaram os seus olhos, os gigantes. O diabo queria que eu olhasse para a atitude dele. Quantas vezes mulher
E ali eu falei, Espírito Santo, sem abrir, irmãos, a minha língua chega a sair sangue, porque eu não podia falar. Fica calada, seja sábia, porque Deus está contigo, Ele vai terminar a obra. Mas Senhor, os meus olhos estão vendo, meu Deus, o Senhor está vendo. O Senhor não vai fazer nada, o Espírito Santo não vai fazer nada. Às vezes a gente quer mandar em Deus. Você quer mandar em Deus. E quando ele botou a cerveja no copo, e no copo dela, e conversando, falando de Jesus, como tinha sido o batismo, e eu estava tão no espírito, irmão, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali nas panelas. Só estava, Jesus, faz alguma coisa. Espírito Santo é o Senhor que faz, eu não posso fazer nada. Mas o Senhor faz, o Senhor é o Deus do impossível. Eu não sei como o Senhor vai fazer. E eu passava, o Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Eu não sei se eu lavava o arroz, eu não sabia se eu limpava, se eu batia lá o bife, eu não sabia se eu ligava o fogão. E dentro de mim, Jesus, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus, o Senhor não tem obra inacabada. Aleluia. Aquele povo, quando foi escolhido por Moisés, Deus estava dando a eles a oportunidade de andar no Espírito. E Deus está falando que muitas vezes Deus tem escolhido muitos aqui para entrar na nova Canaã, mas você não tem sabido aproveitar a oportunidade, porque você tem que olhar para os problemas, você tem olhado para a doença, você tem olhado para a dificuldade, em vez de olhar para Deus. Deus estava me provando, Deus estava ali, e eu, Jesus, e ele conversando da palavra. Quando ele foi levar o copo na boca, aquele copo pulou da mão dele, no meio da sala, no meio da cozinha. E ele disse que ouviu uma voz: não fale da minha palavra bebendo cerveja. Não, ele então vai dar salva de palmas para Jesus. Irmãos, Deus estava me ensinando a confiar totalmente no Senhor. Quando aquele copo pulou, ele ouviu uma voz. Ele disse, ninguém entendeu porque que aquele copo caiu no meio da cozinha. Mas ele entendeu. A partir daquele dia, ele nunca mais colocou uma gota de cerveja na boca. Meu marido é nazireu. A partir daquele momento, a vida dele começou a ser transformada. Porque Deus me escolheu. Me fez enxergar Ele lá do outro lado. E ver não com os meus olhos, mas com os olhos de Deus. Me fez entender o amor que eu sentia por Ele. Não era um amor meu, era um amor de Cristo. E o amor que eu sentia por Ele fez com que eu lutasse. Fez com que eu fosse sensível à voz do Espírito Santo. Para fazer Ele enxergar o Deus que estava chamando Ele. Não foi fácil, irmãos. Nós vamos fazer nós temos 38 anos, 35, 36 anos de evangélicos. Nossa vida foi uma vida de montes e vales, mas eu viveria todos os dias de novo, porque eu vejo Deus trabalhando em minha fé. Cada dia, Deus transformando esse homem. E nós morávamos ali na Ceilândia, e eu entendi que Deus, além de transformar a minha casa, Deus queria também nos usar para fazer a obra de Deus. E muitas vezes na Ceilândia, quando a gente mudou para a Ceilândia, eu falava, Senhor, mas o Senhor não tem uma nova Canaã para nós, uma nova vida? Por que a gente passa tanta escassez, Senhor? Por causa dos meus 3 filhos, que a funcionária ficava mais caro do que eu ganhava pouco.
Trabalhava na Ótica Brasil, trabalhei por muitos anos ali. E aí eu falava, ele falou, Hilton, é melhor você sair do emprego. E quando eu saí do emprego, nós passamos por um momento de escassez muito grande. Morando ali na Ceilândia. Mas foram 7 anos de escassez. Mas foram 7 anos de experiência na presença de Deus. Viver pela fé. Muitas vezes eu queria fazer a obra de Deus. E eu não tinha dinheiro. Congregava na igreja de Cristo, Itaguatinga Sul. E eu lembro de uma experiência que eu tive, que uma senhora estava com câncer. Eu sempre fui apaixonada pela oração. Porque eu fui criada na oração. E eu gostava muito sempre de orar pelas pessoas. E tinha uma senhora que eu entendi que Deus estava me forjando meu esposo e a mim, meus filhos. E eu falava, Senhor, eu quero visitar, mas Senhor, não tem nem dinheiro para me pagar a passagem, porque tudo era contadinho. E um dia, as irmãs falaram assim, nós vamos visitar aquela fulana que está com câncer. Queria tanto que você fosse, irmã Hilta. E eu tocava todas as moedinhas. Andava na casa, olhando na calça dele. Falava, Senhor. E arrumei a passagem de ida. Pensei assim, Jesus, quando você tem fome e sede de fazer a obra de Deus, a escassez não é problema. E eu falei, Senhor, eu vou. E quando terminar, eu vou pedir às irmãs que paguem a minha passagem de volta. E quando eu fui, lá a reunião foi uma benção, nós oramos. E tinha aquelas pochetes pequenininhas. E estava, né? Não, eu não tinha aquelas pochetes. Eu peguei, sobrou uma moeda, eu botei dentro da Bíblia. E quando terminou, eu pensei assim, chegou a hora de eu pedir, né? As irmãs, né? Eu sempre tive dificuldade de pedir. Hoje não, hoje eu peço, né? Eu pedi até os cobertores. Para ele, né? E aí, eu peguei e falei... Aí aquela moedinha caiu da Bíblia e saiu assim no meio do salão. E parou bem debaixo da cadeira de uma irmã. Ela falou assim, irmã Hilton, eu tenho uma pochete aqui cheia de moeda. Toma aqui para você. Era exatamente a passagem que eu ia. Esse é o Deus. Outra vez, meu marido tinha viajado a trabalho. E aí e tinha um congresso na igreja. E eu queria muito ir na igreja. Eu sempre pegava carona com a irmã que ia, ela foi. Então eu só tinha carona de volta, da ida não tinha. Aí eu ficava, Senhor, o Senhor diz que a gente vive pela fé. Então, Senhor Jesus, eu queria ir lá, ouvir a palavra, não tem nada de vaidade, só queria ouvir a palavra. O Bruno, você toma conta das crianças aí, porque a mamãe não tem dinheiro para pagar passagem para todo mundo, então eu vou. Eu falei assim, mas como é que eu vou? Eu tenho a volta. Ah, Senhor, se desse para mim andando. Mas não dava. Guariroba com Taguatinga Sul. Aí eu estava lá, Senhor, mas que estratégia, Senhor. Não tem nada aqui em casa. Aí o Senhor diz, vai para a parada. Quando Deus fala, e você está sendo movida pelo Espírito, aquele povo que saiu ali do Egito, eles estavam clamando, e Deus ouviu, e mandou ali Moisés. Moisés tirou aquele povo, mesmo, aleluia, Jesus sendo usado por Moisés, tirando eles, aleluia, Jesus, daquele Egito, daquela escravidão, não tinha gratidão no coração daquele povo. E Deus é usado por Moisés para falar, tirou 12 homens para pisar na terra onde eles iam. Somente 12 homens, só 2 creram quando pisaram naquela terra, olharam pela promessa do Senhor, entenderam o propósito que Deus tinha na vida deles. Então, quando Deus me escolheu, eu entendi que Deus não me escolheu simplesmente para ser esposa do irmão Aldenor, mãe dos meus 3 filhos. Deus tinha algo. Ah, mas você não tem qualificação, você é muito simples. Mas eu tenho um Deus, que Ele é o Deus que rege a minha vida. E eu quero, Senhor, viver as promessas do Senhor como povo. O Senhor tirou o povo do Egito, eu quero viver essas promessas. E o Senhor disse, vá para a parada. E eu disse, mas como eu vou para a parada? Vá para a parada.
Pensei assim, deve que o Senhor vai usar alguém lá e falar assim, entra aí que eu vou pagar a sua passagem. Deus muitas vezes Ele não esclarece, irmãos. Ele tenta, Ele te ensina a obedecer a Deus. Quando Deus disse, escolhe 12 homens, Moisés escolheu. Dê a ordem para eles, Moisés deu. Deus estava me ensinando, vá para a parada. Eu fui para a parada. Cheguei lá na parada, passava aquelas Kombi, para lá e para cá, né? Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Vi uma Kombi, irmão, que antigamente era Kombi. Vi uma Kombi, parece que ia até capotar. Aí o Senhor disse, e eu fiz assim, entra. Senhor, meu Deus, e agora? Espírito Santo. Sentei, só tinha eu de passageira. Vocês estão rindo? Só tinha eu de passageira. Passou aquele estádio ali da Ceilândia, não tinha um passageiro. E eu estou dizendo, meu Deus, e agora? Espírito Santo, gelada, fria. Aí quando chegou no Paraná, no assento, pronta, a senhora vai descer? Aí o Senhor disse, desce. Dá a volta, diga para o motorista que se você só entrou aqui, porque senão esse carro tinha capotado. E eu abriu, falei, dá licença, dei a volta. Botei a mão e falei, sou uma serva de Deus, e Deus mandou entrar dentro dessa Kombi para te dar um livramento. Era para essa Kombi ter capotado, mas Deus me colocou aqui, porque Ele está te dando um livramento. Vá com Deus, que Deus te abençoe. Talvez você esteja rindo, porque você não entende a seriedade do, aleluia, do mover de Deus, que Ele usa uma necessidade para trazer libertação, para trazer cura, para trazer libertamento, para trazer livramento. Então naquele momento, a minha necessidade não era necessidade daquele motorista, mas eu estava no Espírito, ligada no Espírito, uma necessidade de ir para a casa de Deus, louvar ao Senhor. E no meu caminho ia existir um acidente. E Deus me coloca naquele lugar, provando a minha fé, se eu estava apta, se eu estava sensível à voz do Espírito Santo. Irmãos, eu saí dali com as pernas tremendo, mas eu entendi que Deus estava me preparando para a obra. Ora para o seu irmão, fala, você saiu do Egito, você está andando no deserto. Fala, é uma preparação. Entenda que todas as dificuldades que você está passando é ensinamento, não é para os outros, é para você. Então não olhe para a vida dos céus, não olhe para o irmão, pela irmã, olhe para a sua vida. Eu entendo, irmãos, hoje eu vou fazer 65 anos, e até os 90, se Deus me levar, vocês vão ver eu aqui nesse altar, a não ser que Deus me leve, porque a fome, a sede, o desejo de fazer a obra de Deus está aqui dentro. Isso não vem de mim, vem de Deus, e Ele transformou o coração desse homem de Deus, me deu os filhos convertidos, não são perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados por cada um de vocês aqui. Então aquele povo que saiu ali do deserto, Deus escolheu 9 homens, que poderiam ter experiências tremendas com Deus, mas escolheram olhar para as dificuldades, em vez de olhar pela palavra. Perdeu a oportunidade de crescer na fé, de ter experiências tremendas. Somente Caleb e Josué olharam para as promessas, olharam para a palavra do Senhor, e o legado deles está aqui. Qual é o seu legado que você vai deixar para a sua família? Quando as pessoas olham para você, que tipo de crente eles estão vendo? De fé? De ousadia? De autoridade? O pastor Silvio, a pastora Julieta está aqui, ela poderia estar na casa dela, ele está enfermo. Ela poderia arrumar desculpa, mas ela está aqui na casa do Senhor. Ela veio buscar ao Senhor, porque ela sabe que quem cura o marido dela, ele está sendo medicado, tomando remédio, tomando todo o medicamento, mas quem cura é Jesus. E quando essa fé ela é gerada em mim, nada pode me parar. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?